Vamos aqui à nossa segunda parte das questões de nível fácil do Enem. Segunda parte aqui, essas questões são de 2019, ok? Vamos lá. A cada safra, a quantidade de café beneficiada é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,5% de pectina, um polissacarídeo, aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis, frutose, sacarose e galactose, bem como resíduos de alcaloides, compostos aminados, que são extraídos no processo. Então, vemos aí compostos orgânicos, os polissacarídeos, os carboidratos aí, frutose, sacarose, galactose, são compostos orgânicos. Esse resíduo contribui para a fertilidade do solo, pois vemos aqui também os compostos aminados, que tem nitrogênio. Aminas são compostos que têm nitrogênio. Então, esse resíduo contribui para a fertilidade do solo, pois possibilita a reciclagem de carbono e nitrogênio. Essas substâncias são fundamentais aí nos fertilizantes, né? Muito bem, então letra A. Próxima questão aqui, bem tranquila também. Vamos lá. Algumas toneladas de medicamentos para o uso humano e veterinário são produzidas por ano. Os fármacos são desenvolvidos para serem estáveis, mantendo propriedades químicas de forma a atender a um propósito terapêutico. Após o consumo de fármacos, parte de sua dosagem é excretada de forma inalterada, persistindo no meio ambiente. O problema é esse, o fármaco ele persiste no meio ambiente. Em todo o mundo, antibióticos, hormônios, anestésicos, anti-inflamatórios, entre outros, são detectados em concentrações preocupantes no esgoto doméstico, em águas superficiais e de subsolo. Dessa forma, a ocorrência de fármacos residuais no meio ambiente pode apresentar efeitos adversos em organismos aquáticos e terrestres. Então, a preocupação é o quê? A ocorrência desses fármacos, a permanência desses fármacos no meio ambiente. Qual ação minimiza a permanência desses contaminantes nos recursos hídricos? Utilização de esterco como fertilizante na agricultura? Não tem nada a ver, né? A ampliação da rede de coleta de esgoto na zona urbana? Também não tem, porque os fármacos vão continuar sendo depositados no meio ambiente, mesmo tendo coleta de esgoto. Descarte dos medicamentos fora do prazo de validade em lixões? Também não tem nada a ver. E a letra D, desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamentos de efluentes. Então, é a letra D, porque desenvolvendo processos para tratamento dos efluentes vai minimizar aí a permanência desses fármacos no meio ambiente. É uma questão somente interpretativa, tranquila. Olha essa questão. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade de material de interesse em uma chama de bico de Bunsen, para em seguida observar a cor da luz emitida. O experimento está aqui, ó. Vou ter uma imagem do experimento. Você coloca a substância, a substância é queimada, e aí vai emitir uma luz. Dependendo da substância, a cor vai ser diferente. Isso é chamado de teste de chama. Ok? Aí ele quer saber, a cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer A. Bom, essa questão aqui traz o teste de chama, que está relacionado com a teoria atômica de Bohr, que diz o seguinte, olha o elétron aqui, ó. Quando o elétron recebe energia, ele salta para uma camada mais distante do núcleo, ok? Ele salta para uma camada mais distante do núcleo. Quando esse elétron deixa de receber energia, ele volta para sua camada original. E quando ele volta para sua camada original, ele emite energia na forma de luz. E essa luz vai depender, qual vai ser a cor, vai depender da substância. Então, quando o elétron sai do meio mais distante do núcleo para o meio mais próximo do núcleo, ele emite luz.
E é isso que a letra D diz. Transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera. Ok? Atômica. Letra D. Cuidado com essa letra E, que fala assim: promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos. A emissão de luz não ocorre quando sai do nível mais interno para o nível mais externo. A emissão de luz ocorre quando o elétron sai do nível mais externo e vai para o seu estado fundamental. Ok? Vamos à próxima. Isso aqui é bem tranquila também. Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica particularmente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos. Porém, em 1962, foi realizado com sucesso a reação entre xenônio, que tem camada de valência aqui, que é um gás nobre, né? Ele tem 2 elétrons mais 6, dá 8 elétrons na última camada, e o hexafluoreto de platina. E desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual 2 átomos de halogênio flúor, o flúor tem 7 elétrons na última camada, 2 mais 5, se ligam covalentemente ao átomo do gás nobre para ficarem com 8 elétrons na valência. Ao se escrever a fórmula de Lewis dos compostos de xenônio citado, do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo de gás nobre? Tranquilo, essa aqui é uma questão de ligação covalente. Você tem o xenônio, que tem 8 elétrons, tem o flúor, que tem 7 elétrons, e se estabiliza com 8. Ele vai fazer a ligação aqui. Como a pergunta é sobre o xenônio, quantos elétrons o xenônio vai ter, o flúor vai compartilhar um elétron com o xenônio aqui. Um flúor de um lado e um flúor do outro. 2 elétrons no total. Então, como o xenônio tinha 8, passa a ter 10 elétrons na última camada. Acabou. Acabou. Outra questão aqui muito fácil. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, com base na temperatura de ebulição. O quadro apresenta as seguintes frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Então, temos aqui as temperaturas. Aqui estão as temperaturas nesse quadro. Aqui estão os exemplos. E aqui estão a quantidade de carbonos dos hidrocarbonetos. Veja que à medida que vai aumentando a temperatura aqui de ebulição, vai aumentando também a quantidade de átomos de carbono, ok? Então, quanto maior a cadeia carbônica, maior vai ser a temperatura de ebulição. Aí nós vemos aí, na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas. Por quê? Porque quanto maior o número de carbono, maior vai ser a cadeia carbônica, maior a temperatura de ebulição, porque cadeias maiores possuem forças intermoleculares mais intensas, ok? Quanto maior a cadeia carbônica, maiores serão as forças intermoleculares. Por quê? Porque o contato entre as substâncias será maior. Cadeia carbônica grande, forças intermoleculares maior, ok? E essa questão aqui que é dada, é uma questão muito simples, porque fala, é só interpretativa. O concreto utilizado na construção civil é um material formado por cimento misturado à areia, a brita e a água. A areia é normalmente extraída de leitos de rios e a brita oriunda da
da fragmentação de rochas. Impactos ambientais gerados no uso do concreto estão associados à extração de recursos minerais e ao descarte indiscriminado desse material. Na tentativa de reverter esse quadro, foi proposta a utilização de concreto reciclado moído em substituição ao particulado rochoso. Qual é o particulado rochoso? A brita, né? Vai ter que substituir aí a brita. Você vai pegar, vai quebrar o concreto e vai substituir a brita. Na fabricação de novo concreto, obtendo um material com as mesmas propriedades que a anterior. O benefício ambiental gerado nessa proposta é a redução da extração da brita. Ok? Vai continuar usando areia, vai continuar usando água, vai continuar usando concreto e vai continuar usando o cimento. Agora, a brita, como você vai pegar o concreto e vai quebrar, você vai utilizar o concreto no lugar da brita. Ok? Essa questão aqui também é tranquila, fala sobre um assunto que a gente até viu na última questão, só que tem um detalhe nela que você pode vacilar. Olha que questão, como o Enem gosta de botar umas pegadinhas. O odor que permanece nas mãos após o contato com o alho pode ser eliminado pela utilização de um, abre aspas, sabonete de aço inoxidável, constituído de aço inox, 74%, cromo e níquel. A principal vantagem desse sabonete, o detalhe que dá a questão é essa aqui, ó, é que ele não se desgasta com o uso. Considere que a principal substância responsável pelo odor do alho é a alicina, que é a estrutura 1 aqui, e que para que o odor seja eliminado, ela seja transformada na estrutura 2, que é essa aqui. Ok? Na conversão de 1 em 2, o sabonete atuará como? Olha o que o Enem colocou aqui, ó, tensoativo. Quando você fala em tensoativos, quem já estuda química, pensa logo em sabões, detergente. Só que tem que ter cuidado aqui que o aço inoxidável é uma substância aqui que não vai se desgastar. Não, ele está falando do sabonete de verdade, é um sabonete, entre aspas, ok? Então, como o aço inoxidável não vai se desgastar, o que é que ele vai fazer? Ele vai acelerar a velocidade de transformação da estrutura 1 na estrutura 2. E quem acelera a velocidade de uma reação sem ser consumido ou sem se desgastar é um catalisador. Na aula anterior, nós vimos que catalisadores fazem isso, diminuem a energia de ativação, por isso que a reação ocorre mais rápido. E agora a gente está vendo esse outro detalhe, os catalisadores não são consumidos nas reações químicas. Então, como é que, nesse caso, o aço inoxidável age aqui como um catalisador, ok? Olha essa questão. Em 1808, Dalton publicou seu famoso livro intitulado O Novo Sistema de Filosofia Química, no qual continha os 5 postulados que serviam como base para a primeira teoria da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são enumerados, esses 5 aqui. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico. Com base no modelo atual, que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Vamos lá, vamos olhar postulado por postulado. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Isso aqui já foi. Por quê? A gente sabe que os átomos são formados por prótons, elétrons, nêutrons. Então, o átomo é divisível. Todos os átomos de um elemento químico são idênticos em massa. Isso aqui, ó, idêntico em massa e em todas as propriedades. Tem carbono 12, por exemplo, e carbono 14. São átomos do mesmo elemento químico? São, mas não são idênticos em massa, ok? Terceiro, diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas.
Eu posso pegar aqui o nitrogênio, que tem massa 14, e o carbono. O carbono também tem um carbono que tem massa 14. Então, são elementos diferentes, mas as massas são iguais. E ele está dizendo aqui, em particular, seus átomos têm massas diferentes. Isso não é verdade. Já foi comprovado. Quarto, os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Bom, um átomo pode ganhar ou perder elétrons em uma reação química, então não mantém sua identidade. Então, isso aqui também é falso. Quinto, átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Essa é a base da química, da estequiometria, das leis da química. Os átomos eles se combinam em números inteiros. Você não combina metade de um átomo nem metade de outro. Então, essa é a questão verdadeira. Letra E. Ok? E essa questão aqui, também muito tranquila. Um experimento simples que pode ser realizado com materiais encontrados em casa é realizado da seguinte forma. Adiciona-se um volume de etanol em um copo de vidro e, em seguida, uma folha de papel. Com o passar do tempo, observa-se um comportamento peculiar. O etanol se desloca sobre a superfície do papel, superando a gravidade que o atrai no seguinte composto, no sentido oposto. Como mostra a imagem. Para parte dos estudantes, isto ocorre por causa da absorção do líquido pelo papel. Do ponto de vista científico, o que explica o movimento do líquido? Esse movimento é o mesmo movimento que ocorre nas plantas. É o processo de capilaridade. As plantas conseguem absorver a água do solo por um processo de capilaridade, que é a junção de duas forças, a força de coesão e a força de atração. A força de atração ocorre entre as raízes da planta e a água. E as forças de coesão ocorrem entre as moléculas de água com outras moléculas de água. Então, a raiz se liga à molécula de água e essa molécula de água arrasta outras moléculas. E é isso que acontece também nesse processo. Capilaridade pelos poros do papel. Ok? E é isso. Essas são as questões fáceis do Enem 2019. Espero que tenham aproveitado bastante e que, se tiverem alguma dúvida, é só comentar. Obrigadão, valeu!